seja o Erev Tov, são agora 16 horas e 47 minutos, né? Estaremos dando início, à gravação do estudo parte 6, da plenitude dos gentios. O nome continua o mesmo, Quem são os gentios, parte B. Para que possamos ir entendendo, os passos que vão acontecer agora, daqui para frente. É um assunto, que embora ele esteja todo na minha cabeça, e às vezes se torna difícil de repassar, porque muita gente, ainda confunde muitas coisas. E isso faz, com que a gente não consiga, vamos dizer assim, transmitir, exatamente com palavras que sejam entendíveis para todos. Mas nós também sabemos, que isso ocorre com aqueles que o Pai não dá a ver. E como nós estamos falando de um estudo do fim dos tempos, realmente a grande parte não irá entender o objetivo desses estudos. É uma pena. Como eu sempre digo, seria muito bom se todos conseguissem entender. Mas infelizmente não é assim que funciona o plano de nosso Pai. Peço ao nosso Pai que nos ajude nessa tarefa de agora. E a você que vai nos assistir mais tarde, que preste atenção em cada detalhe. Eu vou mandar a apostila. Tá? Tendo alguma dúvida, olhe na apostila. Embora nós saibamos que o estudo gravado é bem diferente do que a gente encontra na apostila às vezes. Porque o estudo gravado, as palavras vêm entre as escritas, Mas muita gente tem conseguido ter uma percepção maior da intenção do estudo, do tema do estudo, de onde queremos chegar, dando uma olhada na apostila também. Então, Pai, eu peço a Ti que, por intermédio do Seu Guá, me ajude, em nome de Yahushua HaMashiach, a passar aquilo que tens me passado. Que assim seja. Bom, nós já vimos várias partes, essa aqui é a sexta parte B, ou seja, são 6 partes. Quem tem a apostila sabe que existem mais 3 ou 4 estudos, que não foram colocados como fazendo parte deste estudo, mas seria ótimo que assistissem, naquele intervalo entre 2 lições desse estudo, para ficar a par de outras coisas, E como nós já falamos, no dia 10, quando nós fizemos a primeira parte de quem são os gentios, nós sabemos que a Yahushua veio buscar, o que se havia perdido. Observem, isso é dito de muitas formas, Nunca é colocado que Yahushua veio para buscar os achados. Não, ele veio iniciar a busca pelos perdidos. Pelos perdidos de onde? As ovelhas da casa de Ashuru. Ele mesmo diz:
Eu não fui enviado senão para buscar as ovelhas perdidas da casa de Axuru. Isso foi dito há quase 2000 anos atrás. E hoje, eu digo de uns 10 anos para cá, é que nós começamos a ver surtir efeito. Ou seja, nós começamos a perceber que a cada dia mais e mais pessoas começam a se questionar a respeito de religião, começam a se questionar a respeito de uma série de coisas, né? E começam a emergir das sombras, né? E a descobrir a sua verdadeira identidade, né? Que foi sepultada sobre séculos e séculos de antissemitismo, de séculos e séculos da teologia da substituição. Nós temos que entender que Axuru ainda é o povo de Yahu. É a nação que ele criou para ser Kadosh. E que nós, que somos discípulos de Yahushua, somos de Axuru. Ou seja, na palavra usada hoje, seríamos israelitas. Por natureza. Não espiritualmente. Não, carnalmente, fisicamente. Somos descendência de Abraão, que foi aquele homem a quem Yahu chamou para iniciar a sua nação. Ok? Verdade, é claro, né? É que os gentios que absolutamente não descendem de Abraão, a cujos pais nenhuma promessa de redenção ou bênção, né, nacional, porque isso é uma coisa para Yaxuru, foi realizada, eles continuam a ser salvos como desde antes, mesmo do chamado de Abraão. Ou seja, os que sempre creram corretamente, mesmo antes de Abraão, mesmo antes do dilúvio, e cumpriram com as leis e mandamentos de Yahu, mesmo séculos antes delas terem sido colocadas por escrito, né, por intermédio de Moshe, e que aguardavam pelo nascimento do Mashiach, o descendente, né, prometido a nossa mãe primeira, né, Eva. Nós podemos ler sobre isso em Bereshit, Gênesis 3,15. Também é verdade, né, que ao terminar a obra de redenção de todo o Yaxuru de Yahu, e que o precioso trigo fora juntado no celeiro pelo Mashiach e seus emissários, né, em Eretz Yaxuru e em Yerushalayim, Yahu se carregará de diversos povos gentios que nunca ouviram seu nome. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, o seguinte: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do seu Hu Todo-Poderoso. Claro que aqui está se referindo ao Mashiach como rei. E que as nações que serão, né, vamos dizer, regidas por ele com vara de ferro, não significa Yaxuru, porque nesse momento Yaxuru estará já
em seu estado incorruptível. Zacarias, o profeta, também nos diz algo lá no capítulo 14, versículos 16 e 17 do seu livro, que diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, observe bem, das nações gentílicas, não Yashuru, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, Yahu dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir até Jerusalém, para passarem lá a festa dos tabernáculos, para adorar o rei, para adorar a Yahu dos exércitos, não virá chuva sobre ela, sobre essa nação. Ou seja, isso seria uma maldição, porque não havendo chuva, não haveria alimentos. Nós sabemos que um lugar estéril de chuva não produz alimentos. Então haveria fome. Então isso é uma maldição colocada sobre aquelas nações ímpias, aquelas nações que restarem, que não subirem todos os anos para adorarem a Yahu em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. É óbvio, porque tem gente que diz, o Sérgio fala aí do DNA. Veja bem, meus irmãos. É óbvio que apenas ser descendente de Abraão não vai tornar ninguém um Yashuru, da Yashuru de Yahu, da Yashuru Kadosh. Muitos, há mesmo entre os Yehudim, ou seja, aqueles da tribo de Abudá, hoje conhecidos como judeus, que se orgulham da sua liberdade para não crerem em nenhum ser superior, nenhum Hu, que lhes dite o que fazer, que se jactam de não estarem presos a nenhuma Torá obsoleta. Nós sabemos que, por exemplo, em Jerusalém, se tiver 5% de religiosos ortodoxos, é muito. A grande maioria é ateu. Ou é árabe, ou é católico, ou é cristão. Entendem? Então também entre eles é possível encontrar aqueles que se assentam como Goim. Goim seria o quê? Os povos das nações. Que ignoram a profundidade da palavra de Yahu para comerem manjares imundos. Pior ainda, também entre Yehudim já é possível encontrar rabinos dispostos a ir a uma sinagoga, por exemplo, para abençoarem uniões profanas entre pessoas do mesmo sexo. Cerimônias sacrílegas, sacrílegas, chamadas de casamentos homoafetivos. Essas uniões são detestáveis perante o Yashuru e abomináveis à luz da Sagrada Torá. Mas já começaram a ser celebradas em sinagogas por rabinos tão cegos como os pastores, da cristandade, que se
esconde por detrás o nome de evangélicos, o fazem em suas igrejas. Sem falar, né, que existem Yarudim que se dizem messiânicos, e entre eles até os que creem no Jesus romano, um Jesus pré-existente, no Jesus nascido de uma virgem, e até na Trindade Católica. E isso nos demonstra claramente a grande verdade de que Hu encerrou a todos, tanto Yashuru como Goim, debaixo do pecado, para que dentre todos possa usar de misericórdia com aquele que ele quiser. Por isso, não é só com a recolha do trigo que a Shuru, e principalmente a Hu, está e estará preocupada. Observe, muito em breve, né, os perversos dentre o seu povo, né, os que invocam o seu nome para abençoar a iniquidade, e os que misturam a palavra de Yahu com tradição humana, serão varridos dos arraiais de Ashuru. Serão expulsos. Observe que nós lemos aqui em Yeshayahu, né, o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 16 e 17. Nos diz assim: porque com fogo e com a sua espada entrará Yahu em juízo com toda a carne, e os mortos de Yahu serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz Yahu. Isaías 66, 16, 17. Observe, meus irmãos, quando a obra de reunião em favor de todas as tribos de Ashuru terminar, e os milhões de filhos de Ashuru chamados à santidade abandonarem, né, a impureza moral e alimentar, todo o verdadeiro Yashuru terá sido salvo, como disse Shaul. Os que resistirem à verdade, sejam Goim ou sejam da nação Kadosh, por exemplo, não guardando o Shabbatot de Yahu, e comendo carne de porco e outros manjares abomináveis, né, os animais impuros, ratos, etc., serão destruídos. Só aí, então, o Eterno cumprirá seu grande propósito em favor daqueles gentios que não pertencem ao seu povo Yashuru, que não herdaram o DNA de Abraão e que não se uniram a ele pela fé em Yahushua. Ou seja, quando todo verdadeiro Yashuru for salvo e destruído todo o falso Israel, Yahu chamará as nações a si, escolhendo dentre os Yashurum, que já foram libertos,
emissários que irão até elas para lhes ensinar o caminho, a lei. E inclusive para tomar dentre os gentios, vamos dizer assim, né, não descendentes de Abraão, alguns para Kohanim, ou seja, sacerdotes, e Levim, levitas, a fim de que venham a Jerusalém da mesma maneira como seu povo é Ashuru. E a Rússia será então um estandarte também para os gentios. E todos saberão quem ele é. Observe o que nós lemos em Yeshayahu, né, profeta Isaías, mesmo capítulo 66, agora do versículo 18 ao 21. Nós lemos assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Observe, verão a glória dele, que irá destruí-los ou que irá dar vida a eles. E porei entre eles um sinal. E os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta a Yahu, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz Yahu. Como quando os filhos de Yahu trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa de Yahu. E também deles tomaria alguns para sacerdotes e para levitas, diz Yahu. Como eu digo, tudo aquilo que eu estou falando não sai daqui. É a palavra. Isso em Isaías 66, 18 a 21. Observe, embora nada impeça hoje aos gentios descendentes de Abraão de serem reunidos, multidões deles serão redimidos. Mas nós sabemos que a redenção, por exemplo, das 70 nações descendentes de Noá, está reservada para o reino milenar do Mashiach. Que é quando, então, Yahu terá mandado seus emissários para essas terras para falarem a respeito de Yahu, a respeito de sua palavra, a respeito de suas leis, a respeito de tudo. E principalmente a respeito de sua glória. Assim, a profecia menciona nesse capítulo algumas dessas nações que serão chamadas, né, uma vez concluída a redenção e a depuração da verdadeira Yashuru, do verdadeiro povo Kadosh. Conforme nós lemos na profecia, o primeiro desses povos é Tarsis, que hoje é a Turquia. O segundo é Pul, que hoje é a Líbia.
O terceiro é Lud, que hoje é o Líbano. O quarto é Tubal, que hoje é Espanha e Portugal. E o quinto é Javã, que é a Grécia. Então observe, meus irmãos, não é, pois para se estranhar, né, que a maioria esmagadora dos turcos, líbios, libaneses, sejam muçulmanos. Uma religião que remanesce do culto árabe a Alá, o deus lunar. Querendo conhecer mais a respeito disso, assista ou leia o nosso estudo intitulado Rosh Hodesh. E temos que entender que a maior parte dos espanhóis e gregos ainda são católicos e ortodoxos. Ainda se utilizam de formas idólatras de culto que misturam a religião judaica, o judaísmo, com o enorme sincretismo do culto grego-romano e afro. Na verdade, os 70 povos que descendem de Noá serão chamados depois que Axuru for purificado pelo fogo e seu remanescente receber a promessa e as bênçãos. Portanto, é de se esperar que a exceção daqueles, que descendem de Abraão, ou seja, que sejam descendentes de uma das tribos de Axuru, os demais povos somente serão chamados à santidade após o término do reino milenar do Mashiach. Quando então o Eterno irá colocar o sinal em alguns, dos que foram libertos, para que caminhem em direção a essas nações. Observem, essas nações serão os ressuscitados da segunda ressurreição. Muito se fala, inclusive cristão tem mania de dizer, que todos seremos julgados. Eles se esquecem que o próprio Mashiach disse: a palavra que vos disse já vos julga. Ou seja, para aquele que vai ser aprovado não existe juízo. Ele já está aprovado porque ele está praticando aquilo que aprendeu. Então, quando no grande tribunal do trono branco, após o milênio, e a rua agirá da seguinte forma. Nós lemos em Mateus, no capítulo 25, versículo 32 e 33, que nos diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, todos os mortos. Lembre-se, eu acabei de dizer que para aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição, ou transformados por estarem vivos, no retorno do Mashiach, a segunda morte não terá sobre eles poder, Basta ler Apocalipse 20. Já nessa segunda ressurreição, diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Isso não é para a nação Kadosh. Isso é para o restante das nações ímpias.
Matriciaram 25, 32, 33. Eu acho que demos mais um passo, né? A caminho do entendimento de como as coisas irão suceder. Dentro de mais uns 2 dias, 3, não sei. Eu não marco mais data para nada. Vocês podem ver que no início, né, 1912, 2012, 2010, quando eu comecei a fazer os vídeos, eles tinham dia e hora e nomes, como séries. Hoje eles têm nomes, é claro, tem que ter um nome, um estudo, mas eles não são mais séries. Inclusive aqueles que acabam, né, se transformando em vários capítulos, não são levados ao ar capítulo após capítulo. Às vezes ocorrem 3, 4, 5, 6 estudos até que eu retorne ao capítulo posterior ao que eu havia parado, como foi o caso aqui desse estudo, né, da plenitude dos gentios. Ele ficou parado mais de mês na parte 4. Fizemos há 2 dias atrás a parte 5 e estamos aqui hoje fazendo a parte 6, se não me engano. Coisa da idade, desculpa, mas é assim que funciona. Então, meus irmãos, um estudo curto, com muito conteúdo, que eu espero que vocês assistam e leiam não apenas uma vez, mas, se necessário, 100 vezes, para poder entender o seu conteúdo, que o façam. Torno a dizer, a porta está se encostando. O funil está cada vez mais fininha, o bico dele. E a peneira cada vez mais fina também a sua malha. Não postergue. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu peço ao Pai que os abençoe com a paz de Yahushua. Eu peço ao Pai que tenha um ótimo final do terceiro dia, que aliás já está acabando, né? Nós estamos entrando no 4º dia. Graças ao Eterno, pela sua benignidade, conseguimos hoje pagar nosso aluguel. Conversando com um irmão, um Ari, eu dizia a ele, então, estou jogando as mãos aos céus, agradecendo ao Pai e àqueles a quem Ele tocou, né, para que nos ajudassem, por ter pago o meu aluguel. Hoje é dia 12 do 6. Até dia 15 eu tenho que pagar minha internet. E assim vai. E observe que eu nunca falo. Raras vezes eu falo da alimentação. Porque o pai me deu um cartão de crédito, que já está explodindo, com o qual minha esposa vai ao mercado e compra em 2 vezes, 3 vezes. Porque senão
eu necessitaria de muito mais ajuda ainda. Então, meus irmãos, beijo na testa e no coração. Shalom, shalom. Fui.